Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodBio. Eu sou a Maria e ainda dentro da Semana da Astronomia, vamos sair flutuando pelo espaço para entender melhor mais uma parte fascinante do nosso universo. Já se perguntou o que são aquelas luzes que cruzam o céu de repente? Tipo uma estrela cadente? Mas bom, será que são estrelas mesmo? O episódio de hoje é sobre astros e asteroides. PodBio, um podcast sobre ciência para quem adora descobrir o mundo. Mas e os asteroides? O que eles são? Agora que a gente sabe o que são os astros no geral, vamos dar uma focada neles. Asteroides são corpos rochosos menores que os planetas que orbitam o Sol. A maioria deles está concentrada no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Eles são resquícios da forma do Sistema Solar, há mais de 4,5 bilhões de anos. E diferente dos cometas, os asteroides não têm cauda, porque são feitos basicamente de rocha e metal, e não de gelo. Mas e os asteroides? O que eles são? Agora que a gente sabe o que são os astros no geral, vamos dar uma focada neles. Asteroides são corpos rochosos menores que os planetas que orbitam o Sol. A maioria deles está concentrada no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Eles são resquícios da forma do Sistema Solar, há mais de 4,5 bilhões de anos. E diferente dos cometas, os asteroides não têm cauda, porque são feitos basicamente de rocha e metal, e não de gelo. Falando um pouco sobre a diferença entre o asteroide, um meteoro e um meteorito. Essa é uma confusão comum, então vamos esclarecer rapidinho. Asteroides estão no espaço orbitando o Sol. Meteoros são quando um fragmento entra na atmosfera da Terra e se incendeia, o famoso rastro de luz ou estrela cadente que a gente sempre vê. E meteoritos são que sobram e atingem o solo depois de passar pela atmosfera. Ou seja, o asteroide é o original, o meteoro é o espetáculo e o meteorito é tudo aquilo que sobrevive depois disso tudo. Agora, algumas curiosidades sobre os astros e os asteroides. Vocês sabiam que eles podem chegar do tamanho de cidades? Sim, o asteroide Vesta, por exemplo, é um dos maiores do cinturão. Ele tem cerca de 525 quilômetros de diâmetro e é quase do tamanho do estado do Espírito Santo. É enorme, né? O Sol representa 99,8% da massa do Sistema Solar. É isso mesmo. Todos os planetas, luas, asteroides e cometas juntos representam apenas 0,2%. Existe um asteroide chamado Apophis que já preocupou os cientistas. Ele passou perto da Terra em 2004 e vai voltar em 2029. Mas calma, os cálculos indicam que dessa vez ele não tem grandes chances de nos atingir. Assim a gente espera, né? Inclusive, existiu uma missão chamada DART e ela ocorreu em 2022, há não muito tempo atrás. Foi a primeira tentativa bem-sucedida de alterar a trajetória de um asteroide, uma espécie de ensaio geral, caso um dia a gente precise defender a Terra de uma ameaça real. Então a gente pode ficar mais tranquilo, né? Estrelas também morrem e viram outros tipos de astros. Estrelas como o Sol viram anãs brancas. Estrelas muito maiores podem virar buracos negros. Isso também faz parte do ciclo dos astros. Existe uma estrela tão densa que uma colher dela pesaria bilhões de toneladas. As estrelas de nêutrons têm uma densidade absurda. Uma única colher de chá da matéria delas poderia pesar cerca de 1 bilhão de toneladas. Vocês sabiam que existem asteroides com nomes bem inusitados? Tem um asteroide chamado Mr. Spock, ou Sr. Spock. Sim, aquele protagonista de Star Trek. James Bond e até Bach. A União Astronômica Internacional permite que os cientistas deem nomes àqueles que eles encontram. E muitos acabam se divertindo com isso. Vai dizer que você não faria o mesmo. Tem uma estrela que pode explodir a qualquer momento. Betelgeuse, da constelação de Órion, está em seus últimos estágios da vida e pode viver uma supernova nos próximos milênios e será visível até mesmo durante o dia. Só ficar de olho para a gente conseguir observar esse evento, ou pelo menos tentar.
Bom, no fim das contas, astros e asteroides são mais do que corpos vagando no vazio. Eles são pedaços da história do universo, ecos de uma origem que a gente ainda tenta compreender. São testemunhas silenciosas de explosões, colisões, formações e renascimentos cósmicos. Enquanto olhamos para o céu, tentando decifrar esses pontinhos que piscam e essas rochas que cortam o espaço, a gente se dá conta de que também faz parte disso tudo. A poeira que forma asteroide pode muito bem ser da mesma que um dia formou a Terra. E quem sabe, até a gente. Entender o que há lá fora é, de certa forma, entender mais sobre nós mesmos, porque cada astro, cada rocha, cada brilho que cruzar o céu pode ser o início de uma nova pergunta e também uma resposta que a gente nem sabia que estava procurando. E aí? Depois de tudo isso, fica difícil olhar para o céu e não imaginar quantas histórias estão vagando por aí, não é mesmo? Se você curtiu o episódio de hoje, compartilha com quem ama astronomia, segue o PodBio lá no Instagram, @podbiologia, e fica de olho, porque ainda tem muito conteúdo legal vindo na Semana da Astronomia. Agradecemos a sua atenção, até o próximo episódio, e vem ouvir PodBio! Um podcast sobre ciência para quem adora descobrir o mundo.